Glória a Deus. Amém. User, vai lá, me segue. Marilene Alves, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos da comunidade evangélica Cristo Esperança aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos até as 20 horas. Bia Andrade, quem mais? Hilda, Deus abençoe. Quem mais? Kel, Marcos Diniz, glória a Jesus. Olha isso, gente, que bênção. Quem mais? Laila Santos, David, Merci Bombeiro, Betão Embuia, Arthur Prado. Quem mais? Cadê? Sheila Pereira, Deus abençoe sua vida, Sheila. Louvado seja o nome do Senhor. Maria de Freitas. Quem mais? O Anderson Monteiro, Geralda, Célia Soares, Angelina Maria de Araújo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando a nossa live. Quem mais? Glória a Deus, Angelina Maria de Araújo. Pessoal, você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Nós estamos aqui segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra. E na quarta e sexta nós estamos trabalhando agora a série sobre o medo. E hoje eu quero falar sobre vencendo o medo da rejeição. O Senhor Jesus vai com certeza falar ao seu coração, vai abençoar a sua vida, vai trazer algo novo para o seu ser. Então que você possa se entregar a Ele de todo o seu coração e entender que grandes bênçãos o Senhor tem para realizar na sua vida. Pastor Diego Saraiva, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos juntos aí até as 20 horas. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, em Campinas, São Paulo. Giovana Costa, Cássia Oficial, Deus abençoe. Santa Souza, Deus te abençoe. Santa Souza, é isso, Deus abençoe. Kyundan Jeverer, nossa, aí americano, inglês aqui. Inglês eu sou péssimo, pessoal. Mas vamos lá para frente. Jeverer, deve ser isso. Marli, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Tá, hi. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Cássia Francisco Orismar, boa noite, Francisco, Deus abençoe, seja bem-vindo, viu? Denir Oliveira, graças a Deus, seja bem-vindo, Denir, louvado seja o nome do Senhor. Tiago Silva, Deus abençoe. Marli, Deus abençoe. Flávia, que mais? Flávia Pressulim, José Carlos, Aldenir Inácio, Ednísio Pontes, Lucineide Oliveira. Hi Jeverley. Glória a Deus. Boa noite, Francisco. Deus abençoe, Francisco. Angelina, já falei. Glória a Deus. Pregador do Evangelho, seja bem-vindo. Valéria Araújo, Deus abençoe. Angelina Maria de Araújo. É bastante Araújo aí, hein, pessoal? Olha que coincidência, né? Tenho certeza que não são da mesma família. Edson Ribeiro, glória a Deus. Maria Aparecida, Cícera. Flávio, Deus abençoe, Flávio. Negão Zé, Deus abençoe, Negão Zé. José Renato Moreira, Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe. Angelina, Deus abençoe. Ó, a Angelina tá gostando da live. Faça igual a Angelina. Interaja aí, querido. Coloca alguma coisa aí. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, que igreja você pertence. Amém? Para poder interagir um pouco mais aqui, dar mais, né, fortalecer mais os algoritmos aí das plataformas, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Angelina Maria de Araújo, olha só, gostou da live. Alguns gostam dos louvores, né? Esse louvor é lindo demais. Eu gosto desse louvor assim, né, do cantor cristão, muito bonito, próprio para fazer um fundo aqui para nós. Zeli Francisco, Deus abençoe, Zeli Francisco. Glória a Deus. Maria José, seja bem-vindo, Maria José. Francisca Nepom, Regina, Luiz Sandoval, Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Maria Moreira, glória a Deus. É muita bênção, pessoal. É muita bênção, bastante pessoas. Olha, Francisco está dizendo, mora em Itarema, Ceará. Puxa, seja bem-vindo, Francisco. Deus abençoe vocês aí de Itarema, no Ceará. Ô lugarzinho maravilhoso, hein? Muito sol, muita água de coco, muita praia.
Coisa linda, Ceará. Deus abençoe vocês aí de Itarema. Glória a Jesus. Mais alguém aí? Mais alguma cidade aí, queridos? Mais alguma cidade? Mais algum estado aí pra gente poder reportar aqui pra todos? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal de São Paulo? Cadê o pessoal do Pernambuco? Cadê o pessoal do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul? Cadê o pessoal? Irmã Rosa, Deus abençoe, irmã Rosa, seja bem-vinda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus é tremendo, é poderoso. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder para sempre. Glória a Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Querido, que nessa noite Deus possa tocar a sua vida aí onde você estiver. Que a palavra que nós vamos ministrar aqui hoje, ela venha de encontro com a tua necessidade espiritual, trazendo cura, libertação para a tua alma. Tânia, peço oração pelo meu marido Marcelo. Pai, nós oramos pela vida do Marcelo, esposo da Tânia. Ó Deus, nós não sabemos quais são as necessidades do teu filho, mas tu sabes. Colocamos ele em tuas mãos e declaramos abençoado. Declaramos liberto, meu Pai, de toda obra das trevas, todo espírito maligno que tem tentado roubar a paz, a alegria do coração do teu servo. Nós estamos repreendendo e declarando a libertação, a cura, o milagre, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Tânia? Deus abençoe Marcelo. Glória a Jesus. Angelina está dizendo que é de Pombal. Aonde fica, Angelina? Fala para nós aí, o estado. Amém? Glória a Deus. Pessoal, reporta aí de onde você está assistindo a gente. É tão bom saber que nós estamos chegando bem longe, né? O Ceará mesmo, é longe daqui lá no Ceará, viu, pessoal? Eu fui até em Porto Seguro e Ceará me parece que é para lá ainda, né? Da Bahia. É longe. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Francisco, que esteve aqui, né, reportando aonde ele mora. Deve ser um lugar muito lindo lá. Quem sabe um dia a gente consiga ir lá, né? Dar uma observada, passear um pouco, descansar um pouco naqueles lugares tão maravilhosos, que é o Ceará, que é a Bahia. Nossa, Porto Seguro é lindo demais. Eu fui lá 2 vezes, é muito lindo Porto Seguro. Angelina Maria tá dizendo que é Bahia. É Bahia, né? Saiu ali errado, mas me parece que é Bahia. Pombal é Bahia. Glória a Deus pela Bahia. Eu conheço Bahia. Conheço Bahia não, conheço Porto Seguro, que eu fui lá 2 vezes. É muito lindo lá. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Quero voltar de novo lá passear, porque é um lugar maravilhoso. Um lugar, meu Deus, sem comentário. Eu moro em Campinas, sou da Igreja Madureira, a Tânia. A Tânia tá dizendo que é em Campinas, lá aí, ó, mora aqui junto com a gente aqui, ó. Seja bem-vindo, Tânia. Deus abençoe sua vida, viu? Se você não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve. Pra gente estar junto aí, toda segunda, quarta e sexta. Ok? Deus abençoe. Mais alguém, pessoal? Mais alguma cidade, mais algum estado aí? Cadê o pessoal de outros estados? Pernambuco, por exemplo. Cadê o pessoal de Pernambuco? Tem alguém de Pernambuco aí? Tem alguém? Eu já vi da Bahia aqui, nós já vimos Ceará e da Bahia. Vamos fazer aí uma enquete aí, vamos ver como é que fica esse negócio. De onde você é? Que estado você é? Até agora nós já temos 3 estados aqui representados: São Paulo, Bahia e Ceará. Tá? E de onde você mora? Qual é o seu estado? Põe pra nós aí, por favor. Amém, Jesus? Ô, lá, a Tâmara Martins, é isso? Tâmara ou Tamara? É isso? Tamara, né? Deve ser Tamara Martins. Amazonas, conheço Amazonas também. Já fui lá em Manaus. Nossa, é lindo também. Nossa, é muito gostoso. Eu fui até lá na divisão das águas, lá no encontro das águas, né? Rio Negro, Solimões. O rapaz do barco mandou a gente colocar as mãos para sentir a água, o calor da água, de uma mais quente do que a outra. Fomos no meio da mata lá, ver os índios. Muito bom, muito gostoso. Gostei demais, amei. Amei, até porque eu gosto muito de árvores, de plantas, de mato. O Amazonas é um lugar maravilhoso, aquelas matas lá, linda demais. Deus abençoe, viu, Tâmara? Deus abençoe sua vida. Conheço Manaus, glória a Deus. Mais alguém, pessoal? Da onde você está nos assistindo? Fala pra mim aí. Que estado? Ó, nós já temos nós temos Amazonas, temos Bahia, Ceará e São Paulo. Cadê os outros pessoal aí, de outros estados? Cadê o pessoal do Rio Grande do Sul? Cadê o pessoal do Rio Grande do Norte? Cadê o pessoal de Santa Catarina? Cadê esse pessoal? Paraná, né? Que é aqui região sudeste e sul aqui. Cadê? Amém, Jesus? Gilmar Bita acabou de chegar. Deus abençoe, Gilmar. Glória a Deus. Querido, vamos entrar na palavra? Mas você pode reportar de onde você está aí, tá? E eu vou estar... Já fiz a oração, tá, querido? Quando eu abro aqui a live, eu já entro orando. Você chega depois, você não vai ver eu orando, mas eu sempre, quando eu abro aqui, já abro em oração, tá? A primeira coisa que eu faço quando eu abro a live é orar. Pedir para Deus a cobertura, a bênção,
o cuidado dele sobre as nossas vidas, as pessoas que vão entrar, para que Deus traga as pessoas certas, para que possam de fato ouvir algo que possam ajudar na caminhada cristã, porque esse é o meu projeto aqui, o meu propósito, é trazer uma palavra para te ajudar. Eu não vejo um pastor como um pastor de uma igreja denominacional que prega especificamente para um grupo de pessoas, não. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós pregamos para todo o rebanho do Senhor. Então, independentemente de visão teológica, nós estamos aqui para trazer uma palavra que com certeza vai abençoar a sua vida. Amém? E hoje eu quero falar na nossa série, Vencendo o Medo da Rejeição. Estou falando uma série aqui sobre o medo, até porque Deus falou muito no meu coração, quando numa reunião de pastores que nós tivemos, o meu apóstolo trouxe esse tema e foi discutido ali entre nós. E muitas pessoas então reportaram algum tipo de medo que elas sentiam, e a gente foi tratado ali pela palavra de Deus. E eu sei que hoje o mundo, infelizmente hoje o mundo, ele tem gerado muito pânico, tem gerado muito medo nas pessoas, medo do futuro, como eu ministrei a semana passada, aliás, quarta-feira, falei sobre o medo do futuro, mas agora eu quero falar sobre vencendo o medo da rejeição, ok? Então começa assim a palavra de Deus para você nessa noite. O medo da rejeição pode nos paralisar, fazer com que evitemos relacionamentos, missões e até chamado de Deus. Mas em Cristo somos aceitos, amados e escolhidos. Deus cura o nosso coração ferido e nos liberta da necessidade de agradar homens. Tá? As pessoas que têm problema com a rejeição, elas não conseguem sequer se posicionar dentro de uma obra de Deus para realizar aquilo que Deus tem para a vida dela. Porque às vezes a pessoa está preocupada muito em agradar os homens. Tá? Nós não estamos aqui para agradar homens, querido. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. É claro que eu sempre digo o seguinte: quem agrada a Deus, agrada os homens de Deus, as mulheres de Deus, os filhos de Deus. Quem agrada a Deus, agrada a todos aqueles que são de Deus. Porém, quando você agrada a Deus, você desagrada aqueles que não são de Deus. Tá? Então é muito comum isso. Se você for um homem fiel a Deus, se você for uma mulher fiel a Deus, você vai desagradar as pessoas que são infiéis a Deus. Tá? Então não se preocupe enquanto a isso. Procure agradar a Deus. Tá? Deus, ele nunca nos rejeita. Mesmo se os mais próximos nos deixarem, ele permanece. Deus nunca nos deixará só. Nunca, amado. O amor de Deus, ele é incondicional. Salmo 27:10 diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Tá? Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, a quem amamentou, a Bíblia diz: eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então, isso é cura para a rejeição da nossa alma. Hugo Ricardo Costa Camado. Parece que está pedindo oração aqui. Deixa eu ver. Peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui o negócio. Peraí. Hugo Ricardo Costa, Renata, você deu, Hugo. O que é, Hugo? O que você está pedindo aqui para nós? É oração para uma pessoa que está acamada há um ano, é isso? Explica para mim direito que eu não entendi, tá? Sim, pastor. E quem é essa pessoa? É você essa pessoa? É você que está acamado faz um ano, é isso? Coloca certinho, nós vamos orar por você assim, tá? Você está pedindo oração? Vamos orar então, é isso mesmo. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Hugo Ricardo Costa, que está acamado já faz um ano. Meu Deus, clamamos pela tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Em nome de Jesus, toca agora na vida desse jovem, ó Deus, e cura ele agora, Pai, em nome do Senhor. Ó Deus, arranca toda enfermidade. Se porventura houver alguma obra de bruxaria, alguma obra de feitiçaria, que sejam destruídos e quebrados em nome do Senhor. Nós estamos declarando a cura sobre a vida do Hugo, a libertação e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Hugo? Deus abençoe sua vida, tá? Que Deus possa te levantar o mais rápido possível dessa cama, para que você possa sair aí afora, né? Para testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém, Jesus? Deus te abençoe. Então, querido, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Jesus conhece a dor da rejeição. Acho que se tem alguém que conhece a dor da rejeição, essa pessoa é Jesus. E é por isso que ele nos entende, tá? Quando a pessoa tem esse problema com rejeição, sente esse medo
de ser rejeitado, e por conta disso não avança, por conta disso a pessoa não sai do lugar, a pessoa se paralisa. É muito comum quando você chama alguém, né, na igreja para falar alguma coisa lá na frente, a pessoa trava, a pessoa fica paralisada, ela diz, como que eu vou fazer? Eu lembro quando eu aceitei Jesus, na época eu tinha 19 para 20 anos, e eu lembro que o meu líder de jovens, ele chegou em mim e disse assim, olha, depois de uns 3, 4 meses que eu estava na igreja, já lendo a Bíblia, estudando, não faltava de nenhum culto, ele chegou e disse assim, olha, tal dia você vai dar uma palavra para os jovens. Eu quero que você fale algo para os jovens, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. No dia que ele falou isso, eu paralisei, eu fiquei tomado por um medo, um espanto fora do comum. Mas aí eu fui na frente, peguei o microfone, eu tremia igual vara verde. E eu falei para Deus, Deus, me ajuda. E o Senhor foi me dando graça, e eu ministrei naquele dia. E a partir dali, Deus falou no meu coração, todas as vezes que te chamarem para falar do meu amor, da tua grandeza, lembra sempre, não é você, sou eu na sua vida. Então não temas, eu estou contigo. A partir daquele dia, nunca mais eu tive medo para falar, nunca mais tive medo de pregar, de ensinar, e sempre estive ali na frente da obra de Deus. Por quê? Porque eu rompi, Deus me fez vencer o medo. Então muitas pessoas, às vezes, por conta desse medo de ser rejeitado, mas se eu vou falar uma palavra errada, as pessoas vão criticar. Queridos, presta atenção, não há unanimidade em nada que você faça nesse mundo, tá? Não há unanimidade. Não fique esperando a aprovação de homens, porque se você for esperar a aprovação de homem, você não sai do seu lugar. Eu só estou aqui hoje, nessa live, fazendo essa live, porque eu rompi o medo. Eu tive coragem de dizer assim, olha, eu não importa se as pessoas vão falar que eu não sei falar, que o meu português é fraco, que eu não tenho as palavras certas. Eu não estou nem aí, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, tá entendendo? Se você entender a palavra de Deus que tem que ser pregada, para mim já está de bom tamanho. Amém? É isso que eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para trazer a verdadeira palavra de Deus. E é assim que eu estou rompendo aqui, é assim que eu tenho vencido o medo, é assim que eu tenho vencido todas as minhas dificuldades aqui nessa plataforma. E você também vai vencer isso, em nome de Jesus, porque o Senhor te chamou para vencer o medo, para você não ficar achando que você não tem capacidade, que você não pode, que você não consegue. Consegue sim, no nome de Jesus, consegue sim. Vamos ver o que aconteceu com o nosso mestre e o que ele nos ensina acerca da rejeição. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Entenda bem, eu não sei se tem algum judeu aí assistindo essa live. Mas se tiver algum judeu aqui, entenda bem, eu amo Israel. Eu amo o povo judeu. Porque eu sei que foi através do povo judeu que Deus se revelou na terra e trouxe a palavra dele para nós. Então, se nós temos hoje a Bíblia, se nós temos a Torá, se nós temos o Velho Testamento, se nós temos o Novo Testamento, louvado seja Deus pelo judeu. Até o Novo Testamento, né, a Bíblia fala ali, que mostra ali que todos aqueles homens que escreveram, com exceção acho que de Lucas, me parece que era grego, o resto, todos eles eram judeus. Então, não tem o que dizer sobre a questão do povo judeu. O povo judeu é maravilhoso, é lindo, a história deles então é impactante, é tremenda. Porém, eles rejeitaram o Messias. Eu sempre digo, como nação eles rejeitaram. Pessoas individuais aceitaram Jesus. Paulo era judeu, Pedro era judeu, né? Quem mais? João era judeu. Então, a gente não discute sobre isso. Pessoas aceitaram a Jesus, mas a nação em si rejeitou a Cristo. Rejeitou, ele foi rejeitado pela nação de Israel. E é por isso que eles não têm Jesus como Senhor Salvador. Eu vi um debate esses dias atrás de um rabino, né, com... ver quem era a pessoa. O Licurgo. É o Licurgo, aquele rapaz que eu gosto demais de assistir ele. Muito inteligente, professor de faculdade, tudo. O cara tem um conhecimento extraordinário. E ele falando lá, ele mostrando pro rabino. E o rabino, você percebe, né, eu fico com dó. Porque você vê que o cara conhece Bíblia e conhece muito a palavra de Deus. Mas eles têm um zelo exacerbado pela religião, tá entendendo? Mas não aceita o Salvador, não aceita o Messias. E é triste isso, é triste saber que uma nação que foi através deles que Deus trouxe o Evangelho, trouxe a palavra para o mundo, ela mesma não aceitou. Tá? Então Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Essa é a Bíblia. A palavra de Deus deixa claro. João disse, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então eles rejeitaram, eles não receberam o Messias, eles não receberam, a nação de Israel não recebeu a Jesus. E é por isso que eles não acreditam ainda no Messias. Tá? Então olha só, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Então nós temos que entender isso, que o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor a quem nós servimos,
Ele não veio aqui e houve aclamação por todos. Ele não teve aclamação. A Bíblia diz que em Nazaré, onde ele foi criado, a Bíblia diz que as pessoas não criam nele. A Bíblia diz que ele fez poucos milagres em Nazaré por conta da incredulidade do povo. Porque diziam entre eles: vem cá, esse daí não é o filho do carpinteiro? Esse daí não está aqui a sua mãe, não está aqui seus irmãos? Né? Eles questionavam o Messias todo o tempo. Eles vinham de validar a obra que ele estava realizando, as curas, os milagres, as ressurreições. Ao invés deles olhar para aquilo ali e dizer: meu Deus, quem pode fazer um negócio? Só Deus pode fazer um negócio desse. Mas não, eles olhavam para tudo aquilo e diziam: mas esse daí não é o carpinteiro? Não é o filho do carpinteiro? Por que agora ele está fazendo isso? Por que ele está curando? Então eles questionavam, e por conta disso eles rejeitaram. Muitos dos habitantes de Nazaré também rejeitou o Messias, não aceitou ele. Em algumas cidades ele foi expulso de lá. As pessoas rejeitaram Jesus. Lá na cidade de Gadara mesmo, depois de expulsar o demônio do Gadareno, a Bíblia diz que eles expulsaram Jesus de lá. A Bíblia fala que os escribas e os fariseus pegaram em pedras, entendeu? Tentaram precipitar Jesus de um lugar alto. Para quê? Para matá-lo, porque a Bíblia diz que ele saiu no meio deles, porque ainda não era chegada a hora. Então eles fizeram de tudo, né? Jesus foi rejeitado em muitos lugares. E no entanto, nada disso abalou, tá entendendo? A vida dele, o relacionamento dele com os homens e as mulheres de Deus, que realmente queriam ouvir a voz de Deus, nada rejeitou. Tá entendendo? Nada atrapalhou, a rejeição não atrapalhou esse relacionamento. E não podemos também ser atrapalhado, porque algumas pessoas olham para nós e simplesmente nos rejeitam, tá? Nos criticam negativamente. Não podemos, porque nós precisamos aprender o que o nosso mestre ensinou para a gente. Então ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Podemos confiar naquele que sofreu em nosso lugar. Isaías 53:3 diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse é Jesus. Seja bem-vindo, tá? Porque você acha que porque a pessoa serve a Deus, ele vai ser amado e aclamado unanimemente por todos? Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Às vezes tem marido que busca a Deus com intensidade e é desprezado pela mulher. Às vezes existem mulheres que buscam a Deus com intensidade e é desprezado pelo marido. Tá entendendo? Às vezes existem filhos que buscam a Deus intensamente e são rejeitados pelos pais. Às vezes existem pais que buscam a Deus intensamente e são rejeitados pelos filhos. Então, amado, nós não podemos nos paralisar e nós não podemos de maneira nenhuma deixar essa rejeição, tá entendendo? Nos paralisar. Porque Deus tem projeto na nossa vida. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos de Deus. Entendeu? Eu sou contrário àquela visão calvinista que diz que Deus separou um grupo de pessoas. Deus selecionou um grupo de pessoas, que Deus escolheu um grupo. Eu sou totalmente contrário a isso. Na minha interpretação bíblica, no meu conhecimento bíblico, eu já li a Bíblia 21 vezes, querido. E de todas as vezes que você lê Bíblia, por isso que é bom você ler Bíblia sem um viés escatológico, para que você não seja enganado, tá? Seja por qualquer crença religiosa que tiver, tá entendendo? Porque quem está viciado com uma visão já pré-concebida de uma teologia, o que vai acontecer quando ele lê a Bíblia? Ele vai pender para aquele lado. Alguém vai falar assim: mas você é pentecostal, você vai pender para o arminiano, entendeu? Querido, independente de eu ser ou não, eu sempre li a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa claro. Não tem como. Deus não chamou um povo apenas. Deus chamou todo o povo. Deus chamou toda a humanidade. Deus chamou todos que se arrependam. Todos. Tá entendendo? Então nós não somos um erro e nem somos obra do acaso. Somos fruto do propósito eterno. Deus te escolheu para salvação. Deus te escolheu para viver uma vida eterna. Deus te escolheu para viver uma vida abençoada, independente dos aplausos, independente dos tapinhas nas costas, independente, amado, das pessoas te amarem ou desejarem estar com você. Tá entendendo? Ponha isso no seu coração, na sua mente. Não são as pessoas que te validam. Quem te valida é Deus. Porque foi Ele que te escolheu. Amém? E aí você fica todo reprimido, todo triste no canto, tá entendendo? Não dê. O inimigo usa essas artimanhas para poder paralisar a igreja.
para paralisar o homem e a mulher de Deus que tem potencial de chamada de Deus para poder fazer uma revolução no reino espiritual. Boa noite, pode orar pelo meu noivado, o inimigo está querendo atrapalhar. Ismael, eu já orei por você, hein, Ismael? Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Ismael, pedimos a bênção do Senhor sobre ele, sobre o seu noivado, que o Senhor possa colocar as tuas mãos e abençoar, Pai. No nome de Jesus, nós estamos declarando a bênção sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Ismael. Então, amado, não deixa de maneira nenhuma o inimigo roubar o direito que você tem diante do Senhor. Efésios 1, 4, 5 diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então há uma escolha. Deus olhou para mim e para você. Antes do mundo existir, Deus já criou o mundo especificamente para que nós pudéssemos habitar nele, guardados, protegidos, abençoados por ele, independentemente do que o mundo nos faça. Amém? Então, lança fora esse medo da rejeição e avance. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de batalhar por alvos, por projetos divinos na sua vida. Por aquilo que Deus tem para você. Amém? Desde que tudo que você está almejando seja correto, seja honesto, esteja dentro do padrão bíblico. Entendeu? Se você está lutando por isso, querido, não retroceda. Porque alguém disse que você não tem espaço, que você não tem capacidade, que você não tem unção, que você não tem poder, que você não tem dom, que você não tem chamada, que você não são as pessoas que te validam. Quem te valida é Deus. Quem te valida é a palavra de Deus. Amém? Somos aceitos no amado. Em Jesus temos plena aceitação. A cruz, ela venceu toda a exclusão. Eu não sei, mas eu sou negro, tá? Embora minha mãe era bem morena e meu pai era bem branco, bem claro. Então eu tenho uma pele assim meio moreno. Eu sou um dos mais escuros da minha casa. Minha mãe é bem clarinha, porque meu pai era branco e minha mãe era negra. Entendeu? Eu sou o mais escuro da casa. Eu fui muito rejeitado por isso. Eu nasci em 67, eu fui criado numa cidade que basicamente quem detinha ali o poder financeiro da cidade eram japoneses, né, lá em Pereira Barreto, a região ali quase na divisa do Mato Grosso. E a gente era muito rejeitado, os japoneses não gostavam assim, de pessoas de cor negra. Tá? E a gente ia arrumar emprego. Eu lembro uma vez que eu fui arrumar emprego com um japonês e ele olhou pra minha cara e não me deu emprego. Tá entendendo? Ele tava precisando e não me deu, porque era um serviço de balcão, era um serviço que era uma loja, e ele não me deu emprego. Então eu fui muito rejeitado. Muitas vezes a gente andava numa calçada, lá na cidade, as pessoas viam a gente, passava pro outro lado da calçada. E olha que naquela época nem violência tinha, era um lugar, Pereira Barreto era um lugar muito pacato, uma cidade que não tinha violência, não tinha, sabe? Mas mesmo assim, por conta da cor, a gente foi muito rejeitado. Tá entendendo? Mas graças a Deus, querido, eu não deixei isso paralisar a minha vida, não. Assim que eu aceitei Jesus, eu era até revoltado. E eu até vejo muitas pessoas aí que cometem atrocidades por aí, são pessoas negras que cometem isso porque elas deixam a revolta tomar conta do coração delas, porque de fato acontece essa exclusão no meio dos negros. Não adianta a pessoa, eu não estou aqui discutindo questão de esquerda e direita, nem discutindo questão de cota racial, de que negro tem, não, nada disso. Eu sou totalmente contrário a essas coisas. Porém, que o negro realmente sofre é muito mais difícil para o negro em todas as áreas. Isso eu garanto para você, porque eu sou negro e eu sei o que eu passei até hoje, entendeu? É muito difícil. A pessoa precisa entender que em Cristo você é aceito, independente das rejeições que as pessoas sabe, aquelas pestes que as pessoas chegam e colocam em você e diz, olha, não, você não pode ficar aqui na vitrine porque você é negro, você não pode ficar aqui no balcão porque você é negro, não vai chamar atenção, não vai trazer pessoas, não vai trazer cliente. Muitas vezes acontece isso, tá? Mas nessa noite, querido, você foi aceito no amado, você foi aceito em Cristo Jesus. Então Efésios 1,6 diz, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós fomos aceitos no amado, nós somos aceitos em Deus. E por isso você precisa recusar todo tipo de medo de ser rejeitado.
Porque as pessoas vão te rejeitar em um momento. Se você for rico, as pessoas não te rejeitam. Mas se você for pobre, as pessoas vão te rejeitar. Pode ser branco, dos olhos verdes. Pode ser azul, pode ser alemão, pode ser, sabe? Eu estava vendo uma moça aqui atrás falando, lá do Paraná, falando, né, da raça italiana dela, e deu um bafafá aqui na rede por conta disso, tá? Mas se você for um italiano dos olhos verdes, ou então um alemão dos olhos verdes, lá do Rio Grande do Sul, mas se você não tiver condição financeira, você também vai ser rejeitado. Porque nosso país é assim. Nosso país, o pessoal olha muito para a questão financeira. Tá, muitas vezes nem pela cor nem nada, porque se o cara for rico, o negro também nem vai ter problema, tá? Se ele for rico. O problema realmente está com aquele classe baixa, aquele que tem uma situação financeira difícil. Amém? Então não deixa isso te paralisar, te atrapalhar, te impedir de avançar. Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para ser grande, Deus te chamou para ser exemplo para os fiéis, Deus te chamou para você ser uma bênção. Quando Deus chama Abraão, diz assim para Abraão, anda na minha presença e ser uma bênção. E lá na frente Deus diz assim, olha, você vai abençoar todas as famílias da terra. O que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer o seguinte, só poderá abençoar pessoas que são bênçãos. Eu estou aqui hoje abençoando a tua vida com essa palavra. Eu entendo que se eu não fosse bênção, eu não estaria te abençoando hoje. Porque só pode abençoar quem são bênçãos. Quem são bênçãos. Amém, Jesus? Então, tome posse disso. Não deixe as pessoas ditar, tá, sobre a questão de você ser aceito ou não. Porque você foi aceito por Deus. Não temas. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que escolheu. A Bíblia fala, por exemplo, de Mefibosete, que estava lá em Lodebar, quando Davi busca ali na história para ver se tinha algum descendente da linhagem de Saul, porque ele precisava honrar essas pessoas. Afinal de contas, Saul, ele era o rei, e a segunda monarquia, o rei sempre fica no trono, vem o filho, e assim sucessivamente. Davi entendia disso, só que Deus cortou o reino de Saul e colocou Davi. Mas Davi honrou, respeitou. Puxa vida, tem alguém, será que tem alguém que eu possa honrar? E de repente descobrir esse jovem com as pernas quebradas ali na cidade de Lodebar. Davi disse, busca esse homem que eu preciso honrar esse homem. E aí o que aconteceu? Aquele homem que era rejeitado, aquele homem que era, não tinha, ninguém olhava para ele. De repente Davi foi lá, trouxe esse homem e colocou ele na mesa do rei. E segundo a lei judaica, uma pessoa aleijada não podia sentar na mesa. Davi quebrou essa lei, tão somente para honrar uma pessoa. Porque aquela pessoa precisava se entender que ela era aceita por Deus. Você é aceito por Deus. Não são as pessoas que determinam os ambientes que você vai frequentar, o lugar que você vai acessar. Não, quem determina isso é Deus. Quem determina isso é o Senhor, tá? que fez com que você fosse aceito. Amém? Então não deixa o inimigo roubar, tá, essa direção da sua vida, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Não precisamos de aprovação dos homens. Embora, se você tiver a aprovação de Deus, os homens de Deus te aprovarão. Os homens de Deus reconhecerão o selo do Espírito na tua vida. Os homens de Deus reconhecerão a marca do Espírito na sua vida, a marca da promessa na sua vida. Os homens de Deus reconhecerão. Por isso que nós não precisamos buscar a aprovação de homens. Porque, na verdade, quem aprova é Deus. Os homens apenas ratificam. Os homens olham e dizem, puxa vida, Deus está na vida desse homem. Deus está na vida dessa mulher. Deus está na vida desse jovem, dessa jovem. Deus está na vida desse jovem. Então ele só apenas ratifica. Mas quem de verdade dá o selo da aprovação é Deus. Então nós não precisamos da aprovação de homens. O medo da rejeição nasce, muitas vezes, na necessidade de agradar a homens. Nosso alvo não é agradar homens, é agradar a Deus. Olha o que Gálatas 1:10 diz, Paulo falando para os irmãos da Galácia. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Se eu tivesse preocupado em agradar os homens, então eu não seria servo do Senhor, porque como servo eu tenho que fazer o que Ele manda. Eu tenho que dizer o que Ele manda dizer. É assim que Jesus todo o tempo que ele estava aqui, ele dizia, eu faço a obra do meu Pai, eu falo aquilo que o Pai mandou falar. Jesus não fazia as coisas aleatórias, Jesus não fazia coisas paralelas. Não, ele fazia tudo sincronizado com os céus. Era o que os céus mandavam, é o que os céus ditava para ele.
E assim também somos nós. Por isso que se nós fizermos a vontade de Deus, falarmos a vontade de Deus, muitas vezes os homens vão nos rejeitar. Você lembra da história de Micaías, o profeta Micaías? Quando Josafá, o rei Josafá e o rei Acabe se juntaram para ir para a guerra. E o rei Acabe contratou 800 profetas para poder declarar para ele que ele deveria ir para a guerra. Sabe, profetas comprados. Hoje em dia está cheio de profeta comprado. Profeta que só está na internet para falar aquilo que é bom para ganhar dinheiro. Tá entendendo? Profetas que não tá aí para pregar a palavra de Deus como tem que ser. Não fala da justiça de Deus, não fala do pecado, não fala do amor, não fala da misericórdia, não fala da graça. E a Bíblia diz que quando esses profetas todos estavam profetizando, o Josafá chegou no final, Josafá disse, mas não tem nenhum outro profeta aqui para a gente consultar? E aí então o Acabe diz, não, tem um profeta sim, a gente nem chamou ele aqui, porque todas as vezes que a gente chama, ele só fala coisa contrária, ele nunca fala nada a meu favor. Deus, como é que alguém está preocupado em que o profeta fale algo a teu favor? Nós temos que entender que o profeta tem que falar o que Deus manda falar, não o que eu quero ouvir. E a Bíblia diz que chamaram Micaías. Já foi avisado para ele lá na hora que saiu. Olha aqui, está todo mundo falando a favor. Não vai você falar do contra, porque você é do contra. Toda vez que você fala contra. Não fala contra, não. É para você falar o que os outros estão falando. E essa foi a recomendação dada para Micaías no meio do caminho. Quando ele chegou lá, ele começou a falar, não, de verdade, pode ir, Deus vai com vocês vão vencer, e tal, e tal. E Josafá percebeu, falou, opa, tem alguma coisa errada aí nesse negócio aí. Que história é essa? Aí Josafá falou assim, vem cá, você não é profeta de Deus? Nós estamos chamando você para você falar a verdade aqui. Você não vai falar a verdade? É o que nós queremos a verdade. Aí o Micaías falou, então vocês querem a verdade. Então tá bom, então segura. E ele começou a dizer, olha, vocês vão ser mortos, vocês vão cair na batalha, Israel vai perder a guerra. E aí o Acabe falou, tá vendo? Eu não falei? Todas as vezes que a gente chama ele, só fala coisa contra a gente. Esse homem não tá certo, não. Pega esse homem, coloca ele no calabouço, prende ele aí, que nós vamos... Só mantém ele só com pão e água. Nós vamos pra guerra e quando eu voltar da guerra, nós vamos conversar. Eu vou acertar com ele. E aí o Micaías colocou o dedo na cara do rei Acabe e disse, se você voltar dessa guerra, Deus não falou por minha boca. E a Bíblia diz que ele foi. E lá na guerra, Acabe morreu. Vocês entenderam ou não? Então, amados, nós não estamos aqui para agradar homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Se eu tiver a aprovação de Deus, eu teria a sua aprovação. Não tenho dúvida disso. Por isso, não estou preocupado se as pessoas vão gostar de mim ou não gostar de mim. Eu estou preocupado em se Deus vai gostar de mim. Se Deus vai gostar da minha vida. Se Deus vai gostar da minha ação, do meu agir nessa terra. É isso que eu estou preocupado. Não que você vai dizer a meu respeito. Porque todos nós temos mania de dizer coisas a respeito de outras pessoas. E às vezes nem sem conhecê-las, né? Então, agrade a Deus. Nosso alvo é agradar a Deus. Se você agradar a Deus, você não se sentirá rejeitado por ninguém. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não importa o que as pessoas digam. Amém, Jesus? A força que te move é a força de Deus, é a força da palavra, é a força do Espírito, é o dínamo de Deus. Porventura procuro eu agradar a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Então é isso que Paulo deixa para os nossos irmãos da Galácia. Amém, Theo? O Theo começou agora a latir aqui dentro. Theo, vai para fora, vai. Vai. Amém? Então Deus habita com rejeitado e quebrantado. Oh, meu Deus. Sandra, tira o Theo daqui, por favor. Vai pra lá, Theo, vai. Vai. Esse cachorro é a bênção. Deus habita com rejeitado e quebrantado. Deus não despreza os corações contritos. Ele está perto dos que choram. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Então Deus está perto de todos aqueles quebrantados. Deus, ele quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir o teu choro, o teu lamento, o teu pranto, a tua dor. Por isso que quando alguém chega e afeta o outro, né, com rejeição em algum ponto, o que nós podemos entender é que Deus vai consolar essa pessoa pelo seu Espírito. Deus vai lá e consola. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani, e lá havia, naquele momento ali, muita dor, muito sofrimento, porque Jesus estava sendo esmagado, né, porque ele estava recebendo ali todos os nossos pecados. Foi ali que, na oração que ele fala, passa de mim esse cálice, no entanto seja feita a tua vontade, não a minha. Foi lá no Getsêmani.
Ele estava sendo triturado ali, como o lugar Getsemane significa lugar onde se esmaga as azeitonas. E Jesus Cristo, como símbolo daquele que seria o azeite de Deus para nossas vidas, para nossa cura, para nossa libertação, ele estava sendo esmagado ali. E a Bíblia diz que ele começou a suar, a transpirar gota de sangue. E então Deus envia um anjo para consolá-lo. Vocês entenderam? Então todas as vezes que nós temos uma dor, um sofrimento por rejeição ou coisa do tipo, Deus ele envia o seu Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Consolador. É aquele que nos consola no momento da rejeição, no momento em que as pessoas querem nos pisar, querem nos humilhar, em que as pessoas muitas vezes nos colocam de lado, quando as pessoas nos depreciam, quando as pessoas denigram a nossa imagem. Nesse momento o Espírito Santo vem e nos consola. Por isso que eu digo para você nessa noite, não temas, não tenha medo, vença essa rejeição, vença essa não aceitação, não inclusão, vença isso no nome de Jesus. Vença isso na autoridade do Senhor. Vença isso por meio da palavra de Deus, porque o Senhor te ama. O Senhor te chama para perto. O Senhor te coloca à destra. O Senhor te levanta na terra. Amém? Então não deixa nada roubar esse direito que você tem de ser uma bênção na mão do Senhor, na presença de Deus. Amém? A rejeição dos homens não impede o propósito de Deus. Davi ele foi esquecido pelo pai, mas foi lembrado por Deus. Né? A Bíblia fala que Eli não... Ai meu Deus. Como é que é o nome do pai do Davi? Me deu um branco aqui agora, Sandra. Esqueceu também? Hã? Jessé. Obrigado. Isso é bom ter uma mulher que lê a Bíblia. Jessé chamou todos os filhos e de repente não chama Davi por um negócio. E o que aconteceu? Ele esqueceu. Samuel chega e diz, porventura não há um outro filho? Não há um outro filho aqui nessa casa? E Jessé disse, tem sim, tem um menino que está lá no campo, né? Desprezado lá trabalhando. Então chama ele, porque nós não sentaremos à mesa enquanto esse menino não chegar. E quando Davi chega, o que a Bíblia diz que acontece? O Espírito do Senhor diz para Samuel, unge, porque esse é. Amém, Jesus? Então foi esquecido pelo pai, mas foi lembrado por Deus. Talvez você está por aí achando que Deus te esqueceu. Não, Deus não te esqueceu. As pessoas podem te esquecer. Está entendendo? O sistema pode te esquecer. O governo pode te esquecer. Até você, muitas vezes, pode esquecer dos projetos e dos sonhos do seu coração. Mas Deus não. Deus não te esquece. Amém? Então a rejeição dos homens não impede o propósito de Deus. Os homens podem te rejeitar, mas Deus não te rejeita. E o propósito de Deus vai cumprir a risca na sua vida. Amém, Jesus? 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? E disse, ainda fica o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto nós não assentaremos até que ele venha. Então mandou, e em busca dele o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então os homens podem te esquecer. Jessé esqueceu de Davi, mas Deus não. Mas Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz, pode uma mãe esquecer do filho que ela amamentou? Pode. Hoje tem um monte de mãe desnaturada aí que estão jogando o filho fora. Está entendendo? Mas a Bíblia diz, mas assim diz o Senhor, eu, Senhor, não esquecerei de ti. Eu não esqueço de você. Ainda que uma mãe desnaturada esqueça do seu filho, eu não esqueço de você. Amém? Isso é para vencer a rejeição. Isso é para mostrar para você que por maior o nível de rejeição que você esteja vivendo, passando, sofrendo, você não precisa viver assim. Você não precisa viver enclausurado, entendeu? Encapsulado, sei lá que palavra que eu posso usar, para mostrar para você que você não pode ficar enjaulado dentro do seu quarto com medo das coisas, porque você não quer se expor, tá? Você precisa se expor, você precisa se levantar, você precisa sair da caverna, você precisa avançar. Né? Davi, aliás, Elias, no desafio dos 850 profetas de Baal e Azera, quando
A Jezabel disse que ia matá-lo. Ele saiu correndo e entrou numa caverna. Ele disse, basta, eu quero a morte. Por quê? Porque ele entendeu que agora ele ia morrer por conta do decreto da Jezabel. Tá entendendo? E ele foi para a caverna. E Deus vai lá e confronta ele. O que tu fazes aí, Elias? Essa é a pergunta. Por quê? Porque quem é aceito por Deus não pode ficar na caverna. Quem foi amado por Deus não pode ficar no escuro, não pode ficar, sabe, limitado. Jesus disse, não se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama, mas coloca ela num lugar alto para que ela clareie toda a casa. Então é assim que Deus está dizendo para mim e para você. Por isso que nada pode nos paralisar, nada pode nos frear, nada pode nos impedir de avançar na chamada de Deus. Se por acaso a rejeição está te impedindo, porque alguém falou algo, porque alguém fez algo, porque você fez algo e deu errado, meu Deus. Eu lembro que assim que eu aceitei Jesus, muitos anos atrás, um pastor ensinando uma palavra, ele diz assim, querido, sabe quem que não erra? Só existe uma pessoa que não erra. Quem é essa pessoa que não erra? Quem é essa pessoa que não erra? Aí todo mundo falou assim, mas como assim? Quem é essa pessoa? Quem é? Ele diz o mentiroso. O mentiroso é a única pessoa que não erra. Se você achar que você vai se lançar na ação de Deus, no mover de Deus, e você vai ser perfeito em todas as suas ações e tudo, você está equivocado. Porque nós estamos vivendo um aprendizado, nós estamos vivendo um processo de crescimento. E nesse processo de crescimento a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai deixar a desejar, a gente vai dar ênfase para algo que muitas vezes não merece ênfase, e a gente despreza algo que de repente merecia uma ênfase maior, uma atenção maior. Isso vai acontecer porque nós somos ser humano, tá entendendo? Agora isso não pode nos paralisar, isso não pode fazer com que nós sejamos paralisados na nossa caminhada, porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. O que Deus disse na tua vida, Ele vai fazer, se você não desistir, se você não paralisar, se você não ficar dentro da caverna, se você não ficar preso no seu quarto, dizendo, eu estou com síndrome do pânico, eu estou com medo de tudo e de todos, eu estou com medo porque, meu Deus, é tanta coisa ruim que está acontecendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Deus está dizendo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu fortíssimo galardão, eu sou a tua direita, eu sou a tua retaguarda, entendeu? Eu estou contigo. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Então não temas, essa é a palavra, não temas ser rejeitado, não temas ser colocado de lado, não temas ser colocado no último da fila, não temas nada disso, porque na hora certa Deus vai te chamar para colocar você no lugar alto. Jesus, ele nos chama de amigo e não servos. Ele nos inclui em sua intimidade. Em Cristo temos identidade e valor. João 15,15 diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. O que Jesus está dizendo aqui? Existem níveis, tá, no processo de conhecimento de Deus, de andar com Deus, né? Quando nós aceitamos a Jesus, a primeira ideia que nós recebemos, é que nós nos tornamos servos de Deus. E nessa caminhada, a gente vai um bom tempo, sendo servo, obedecendo ali. Só que Jesus diz assim, mas olha, isso daí para mim não tá bom não, eu quero amplificar nosso relacionamento, eu quero ter mais intimidade com você, eu quero trazer você mais para perto. Aí ele chama então você para ser o quê? Para ser não apenas servo, mas para ser amigos. É isso que ele está dizendo aqui, não vos chamo de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Então esses são os processos de Deus na nossa vida, para que nós não venhamos viver uma vida de rejeição, tá? Muitas vezes de paralisia espiritual, porque você não é qualquer um, você é amigo de Deus. Quem recebeu esse nome na Bíblia foi, por exemplo, Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, que é amigo de Deus, intimidade com Deus. A intimidade leva você a subir o nível de servo para amigo. O amigo é aquele que está dentro na casa, que está junto na casa, sabe o dia a dia do seu Senhor. Tá? E vai mais profundo, que a Bíblia também fala que nós fomos chamados para ser filhos. Deus nos fez filhos, Deus nos enxertou
e nos fez filho. Então hoje nós somos filhos também. Então nós somos servos, nós somos amigos e nós somos filhos. Por isso, querido, que nós não podemos aceitar a rejeição. O filho daquele pai lá, o filho pródigo, disse: eu vou voltar, eu vou conversar com meu pai, se ele quiser eu vou ser um trabalhador, um jornaleiro, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu quero ficar junto com ele, eu quero ficar junto com meu pai, porque eu percebi que longe do meu pai é problema. Eu quero ficar com meu pai. E ele foi nessa intenção. Eu não vou exigir nada, porque eu já peguei a minha herança, eu já gastei tudo. Agora, o que o pai determinar, está determinado na minha vida. Mas eu quero estar junto com ele. E quando chegou lá, o pai deu tudo a herança de novo. O pai deu aliança, o pai deu sandália, o pai deu roupa, o pai deu uma festa, deixando bem claro para o filho que ele era pai. E o pai quer ter o filho perto, quer ter o filho abençoado do lado dele. Amém, Jesus? E isso afasta toda a rejeição. Porque se Deus te traz para perto, quem pode te rejeitar? Vai perder quem te rejeitar. Vai perder quem te colocar de lado. Porque você está perto de Deus. Porque você é amigo de Deus. Porque você é servo de Deus. Porque você é filho de Deus. Será que é pouco isso, querido? Será que é pouco isso? Entra em qualquer empresa aqui grande. Vamos ver a história aí, por exemplo, do Donald Trump, né? Os filhos dele lá, cuidando dos negócios do pai, porque agora ele é presidente, e cuidando dos negócios. Imagine aonde aqueles meninos chegam. É a voz do Trump falando. Por quê? Porque eles têm poder, eles têm autoridade, eles são filhos do presidente da república, da maior nação do mundo. Então, amados, você é filho do Deus Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas. Por isso que você não pode se sentir rejeitado porque alguém te discriminou, porque alguém te colocou para trás, porque alguém disse que você não é a tua vez, porque alguém disse que você está na frente aqui da fila, mas você tem que ir lá para trás da fila, porque ainda não é a tua vez e tal, porque você ainda não sabe falar, porque você ainda não tem nível superior, porque você ainda não tem um nível elevado de conhecimento, porque disso, porque está aqui, porque as pessoas elas exigem um monte de certificado, de diploma, disso, daquilo. E por isso você não pode avançar. E você então diz: quer saber? Vou parar com tudo. Não pare. Porque quem te valida é Deus. Quem te põe para frente é Deus. Quem te põe para cima é Deus. Amém? Tome posse, rapaz. Você foi eleito. Não deixe ninguém atrapalhar de Deus na sua vida. Não deixa. A Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo medo. O medo da rejeição é vencido pelo amor de Deus. Quando entendemos o amor de Deus, somos livres do medo. 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se você ama Deus, se você é amado por Deus, o medo e a rejeição não tem espaço no seu coração, porque já foi todo tomado pelo grande amor de Deus. Aquilo que Paulo fala para os nossos irmãos de Roma: quem nos separará do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a morte? O que vai separar? É o inferno? Nada poderá nos separar do grande amor de Deus. Nada. Então, se apegue a isso, amado. Se apegue a isso. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, toma posse nessa noite. Vença o medo da rejeição. Não deixe o inimigo te paralisar, seja em qualquer área for. A gente tem falado muito da área espiritual, dos dons, das chamadas espirituais que Deus tem para cada um, porque Deus tem chamadas específicas, Deus tem dons específicos. Deus deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para mestre, como diz Efésios 4:11. Deus entregou dons para os homens. Alguns têm os dons, né, na área
explanação da palavra, administração da palavra, outro tem na área de louvor, outro tem na área, né, até riqueza é um dom de Deus. Talvez você não tenha uma chamada espiritual, mas você tem uma chamada para ganhar dinheiro, para ajudar a obra de Deus, também tem. Deus, a Bíblia diz que Deus é que dá o poder do homem adquirir riqueza. Então é o dom de adquirir riqueza que Deus dá. Então cada um no seu dom, não temas, avance, porque Deus está te chamando nesses dias para você vencer a rejeição, para você vencer a vergonha, para você vencer o vexame, o medo, para você vencer toda a rejeição. Amém? Em Cristo nós somos nova criação. Nossa identidade não é mais definida pelas rejeições do passado. Nós começamos algo novo, uma nova história em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus está te chamando para algo novo nessa noite. Saia da caverna, saia desse quarto escuro, saia dessa escuridão de alma e comece a brilhar. Comece a viver uma vida diferenciada. Comece a viver uma vida em um outro nível espiritual, porque Deus não te chamou para você ficar escondido no meio dos espinhos do sofrimento da tua alma. Deus te chamou para se levantar e para ser referência. Amém, Jesus? A Bíblia diz que a criatura está sujeita à escravidão por conta daquilo que o sujeitou. Mas a Bíblia diz que eles estão ansiosos, aguardando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Eu te convido nessa noite a sair da caverna e a se apresentar neste mundo como o verdadeiro filho de Deus, como uma verdadeira filha de Deus, para que através da sua vida outras pessoas também vençam, tá? Todos esses sentimentos malignos que são colocados na nossa alma como uma marca, como um estigma na nossa alma, para não nos deixar avançar. Mas eu quero dizer que você será referência. Eu profetizo que você vai ser referência daqueles que venceram os traumas, que venceram os medos, que venceram a rejeição, que venceram tudo aquilo que te impedia de avançar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém, Jesus? Vamos orar? Vamos orar? Deus está aqui nessa noite para te abençoar. Se você estiver numa situação como essa, eu quero dizer para você, Deus está te chamando para você levantar dessa situação e para mudar a sua história. Pai Santo, Pai querido, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos na Sua presença. Reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor conhece cada pessoa, cada necessidade, sabe do sofrimento e da dor de cada um. Só o Senhor, meu Pai, pode entrar no mais íntimo, profundo do coração humano e lá dentro nos arrancar, muitas vezes, da nossa miséria, arrancar da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas marcas. Em nome de Jesus, eu oro por cada coração aqui presente, homens e mulheres que ficaram aprisionados, muitas vezes por um trauma, muitas vezes, meu Pai, porque em algum momento da sua vida eles foram rejeitados, porque receberam um não, muitas vezes que o feriu. Mas eu clamo por eles nessa noite, e eu declaro sobre eles uma unção maravilhosa para se levantar e dar volta por cima dessa situação, e sair, meu Pai, dessa condição muitas vezes de miséria e de sofrimento, para caminhar na sua presença, para ser farol nesses dias, para ser chofar nesses dias, para ser, meu Pai, o vigilante da torre de vigia, aquele que, atento à Tua voz, à Tua palavra, caminha, meu Deus amado, olhando para o alto, sendo validado pela Tua palavra e não por aquilo que as pessoas dizem. Eu oro por cada um e eu declaro sobre eles cura, eu declaro sobre eles libertação. Eu profetizo que esses homens e essas mulheres, a partir de hoje, serão homens ponta de lança, e eles sairão, ó Deus, e alcançarão êxito na chamada, serão grandes na sua presença e serão muito abençoados, e o mundo será abençoado pela presença deles. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Jesus. Marias Medeiros, Deus abençoe Maria. Deus abençoe Hugo. Deus abençoe a todos, pessoal. Queridos, sempre aquele recadinho de sempre. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Você não pode sair sem se inscrever no meu canal. E também, se você se sentiu tocado
e quer dar uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto aqui para nossa igreja, aqui de Campinas, tá? Você que é do TikTok, entra em contato comigo no privado que eu passo para você o Pix da igreja. Você que é do Kawaii, já tem aí nos vídeos abaixo, tá? Todos os vídeos aí tem o Pix da nossa igreja. Faça uma oferta, faça um voto aí, e eu estarei orando por você. Principalmente você que é empresário, você que tem sonho de crescer na sua área empresarial, eu quero orar por você para que Deus te ajude. Nosso país é um país difícil demais de você empreender, mas sabemos que se Deus estiver conosco, nós vamos vencer todas essas crises, essas dificuldades, tá bom? Então, faça uma oferta, faça um voto, faça uma primícia aí, traga um dízimo, e eu estarei orando por você, pedindo a bênção na área financeira e pedindo a prosperidade sobre a sua casa. Amém, Jesus? Querido, não esqueça, segunda, quarta e sexta, nós estamos tratando sobre a série do medo. E hoje eu falei sobre o medo da rejeição. E eu tenho certeza que de alguma forma Deus alcançou o seu coração e acrescentou algo mais na sua vida. E que a partir dessas informações você vai sair da caverna e vai avançar. Amém? Deus abençoe vocês. Pai, nós te louvamos, te adoramos. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, irmãos de igrejas várias, te louvamos pela presença deles. Entendemos que esse vídeo só é possível acontecer porque eles estão aqui comigo nessa caminhada e nessa empreitada. Então abençoa cada um deles que conseguiram ficar até agora ouvindo a sua palavra e sendo abençoado pelas revelações nela contida. Pai, no nome de Jesus eu oro por todos e os declaro abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Muito bom estar com vocês, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês, que a cada dia vocês venham ficar cada vez mais firmes na presença de Deus. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.